Existem lugares no mundo onde o mal simplesmente não vai embora. E quando um homem começou a ter arranhões surgindo sozinhos na pele dele enquanto era filmado ao vivo por uma equipe de investigação paranormal, todos perceberam que algo muito além da compreensão humana estava acontecendo naquela casa. I got just a glimpse of that upper window of the face of a little girl, and I don't know who lives here. It's a boy, right? But I saw the face of a little girl in that window just now. Why do you stay here? Why don't you just get out? What holds you there? Essa é a história real da Sally House, uma das residências mais assombradas dos Estados Unidos. O que você vai ver aqui não é ficção, são eventos documentados, filmados e testemunhados por dezenas de pessoas. Uma casa onde espíritos de crianças podem não ser o que parecem, e onde um homem foi transformado em algo que ele jamais imaginou se tornar. Prepare-se porque essa história vai te deixar sem dormir. Coloque seus fones de ouvido, pegue sua bebida, porque hoje nós temos mais um caso sinistro. Na década de 90, um casal chamado Tony e Deborah Pickman se mudaram para a casa de número 508, na rua North Second, em Edson, no Kansas, Estados Unidos. Deborah sempre foi aquele tipo de pessoa curiosa sobre coisas sobrenaturais. Sabe aquela amiga que gosta de histórias de fantasmas, que se interessa por essas coisas? Era ela, mas nunca tinha vivido nada paranormal de verdade. Já o Tony era completamente o oposto. Para ele, essas coisas não existiam, era só superstição. A Deborah estava grávida do primeiro filho deles quando fizeram a mudança. Os primeiros dias foram normais. Eles arrumaram os móveis, decoraram os quartos, fizeram tudo o que um casal faz quando se muda para uma casa nova. Tudo tranquilo, tudo normal. Até que cerca de um mês depois, as coisas começaram a ficar estranhas. O casal ouvia barulhos estranhos, as lâmpadas piscavam ou ficavam com a iluminação bem fraca, principalmente durante a noite. As correntes dos ventiladores de teto giravam, mesmo quando estavam desligados. Não era nada que não pudesse ser explicado por algum problema na casa. Eles então entraram em contato com o senhorio para relatar o que estava acontecendo. Um eletricista foi até a casa para verificar, mas não foi encontrado nenhum problema elétrico. Mas ok, eles deixaram para lá e continuaram vivendo a vida deles. O bebê nasceu, uma criança linda, saudável. Eles arrumaram um quartinho para ela, colocaram um berço, brinquedos, aquelas coisas fofas de bebê. Mas toda noite, quando colocavam a criança sozinha no quarto dela, ela acordava chorando. Um bebê chorar à noite é normal, né? Todo bebê faz isso. Mas tinha algo estranho. A criança só chorava quando estava sozinha no quarto. Se os pais estavam juntos, ela dormia a noite inteira sem problema nenhum. Mas sozinha, ela sempre acordava chorando, como se estivesse com medo de algo. Aí, aconteceu algo que mudou tudo. Certa noite, Tony passou pelo quarto do bebê e notou que a luz estava acesa, o que era estranho, já que o casal tinha acabado de chegar em casa. Ele também notou que no chão do quarto estavam 3 bichinhos de pelúcia do bebê, sentados e dispostos em círculo. Tony foi até a Deborah e sua irmã para questioná-las, mas elas disseram que não tinham mexido em nenhum brinquedo. Então eles foram até o quarto do bebê para procurar alguma explicação, mas não encontraram nada. Eles recolocaram os brinquedos nas prateleiras, apagaram as luzes e desceram as escadas. Mas quando chegaram no andar de baixo, eles ouviram as luzes acenderem novamente. Eles subiram de novo e encontraram os ursinhos de pelúcia no chão, com as luzes acesas. Essa foi a primeira vez que algo aconteceu na casa que o casal não conseguia explicar. Mais uma vez, apagaram as luzes e desceram. Dessa vez, a luz não acendeu novamente. Entretanto, quando Deborah voltou para o andar de cima cerca de 15 minutos depois,
encontrou os ursinhos de pelúcia novamente no chão, no quarto escuro do bebê. Eles decidiram passar a noite juntos no quarto principal, com o cachorro da família de guarda e a porta trancada. Inclusive, o cachorro não gostava de entrar no quarto do bebê. Eles o encontravam parado na porta, latindo aparentemente para o nada. Bom, dizem que os animais são capazes de ver coisas que não são desse mundo, né? A partir daí, as coisas começaram a piorar. Tony ouvia passos subindo e descendo as escadas à noite. Isso acontecia com uma certa frequência, e ele acreditava que eram apenas os gatos. Certa noite, depois de não conseguir dormir por causa do barulho dos passos, ele foi até as escadas para espantar os gatos. Mas, para sua surpresa, não havia gato nenhum, e quando Tony olhou para o vão escuro da escada, ouviu passos apressados se aproximando dele. De repente, Tony sentiu algo passar por ele. Um vento gelado atravessou seu corpo, e então ele ouviu risadas de crianças, ali no meio da escuridão, sem ninguém por perto. Certo dia, Tony estava tirando um cochilo à tarde, quando, de acordo com a Débora, ele de repente se sentou, a olhou nos olhos e disse: "Ele é meu." E deitou-se novamente e voltou a dormir como se nada tivesse acontecido. Isso foi no início dos fenômenos. Na época, Débora achou que o marido estava tendo algum pesadelo, mas depois, olhando para trás, ela percebeu que aquilo era um aviso do que estava por vir. Um dia de manhã, as fotos da família que estavam nas paredes do andar de baixo foram encontradas de cabeça para baixo, com o vidro de uma delas rachado. Outra coisa curiosa que acontecia eram com as velas. As velas novas derretiam, sendo que o pavio não estava aceso. Uma vez, uma vela derreteu enquanto ainda estava embrulhada. Eles perceberam que na vela parecia ter uma pequena marca de mão na cera. Era como se algo quente tivesse segurado a vela. Não demorou muito para que o casal pedisse ajuda, o que levou a equipe do programa Sightings a visitar a propriedade. Embora a equipe parecesse cética em relação a tudo, eles ficaram fascinados pelos relatos da família e coletaram evidências tão convincentes que os fizeram retornar diversas vezes na casa para obter atualizações sobre o caso. Inicialmente, durante as investigações do Sightings, a identidade da família foi mantida em segredo, principalmente a de Tony, que não queria que ninguém soubesse que era ele quem estava passando por isso. Somente após inúmeras investigações da equipe é que eles aceitaram revelar sua identidade. Pequenos focos de incêndio começaram a surgir pela casa. Esses pequenos incêndios começavam de repente e desapareciam num instante. Em uma ocasião, durante uma festa de família, uma boneca foi encontrada em chamas na escada. Pela forma como estava queimada, parecia que o fogo havia afetado apenas áreas específicas da boneca, como se a chama tivesse começado de dentro da boneca para fora. Por conta desses pequenos incêndios, os Pickman perderam diversos objetos em casa. Os focos de incêndio pareciam ser localizados em partes específicas para danificar um objeto, inclusive registrado pela equipe de investigação do Sightings. Tony acreditava que o que quer que estivesse causando isso poderia criar um incêndio que, se não fosse percebido a tempo, poderia destruir a casa. Ou ainda pior, que o que quer que estivesse acordando o bebê poderia incendiar o berço. A família que morava na casa antes dos Pickman também relatou incêndios inexplicáveis, incluindo ter visto a moldura da janela do quarto do bebê pegar fogo. Débora ficou convencida de que estavam lidando com o espírito de uma menina que estava tentando chamar a atenção deles, uma sugestão que foi corroborada pelos médiuns levados pela equipe de investigação, que afirmaram poder ver o espírito de uma menina. Eles chamaram um médium à casa que disse que, na verdade, havia o espírito de uma menina na casa e que ela só queria fazer parte da família, e que o espírito dessa garotinha disse que queria proteger o bebê dos Pickman.
Bom, se você acompanha aqui o canal, sabe que essa história é muito parecida com o caso da Annabelle, onde as enfermeiras achavam que estavam lidando com o espírito de uma garotinha, sendo que na verdade era um demônio. Se você ainda não viu, vou deixar aqui no card para você assistir o caso da Annabelle na íntegra assim que esse vídeo acabar. Bom, acontece que o espírito dessa menininha queria fazer parte da família Pickman e a Deborah ficou comovida e queria aceitar o espírito. E posteriormente esse espírito dessa garotinha foi chamada de Sally. Mas para o Tony não. Para ele, aquilo não era certo. Ele não queria dividir o teto com um fantasma. E, coincidentemente, ou não, Sally fazia de tudo para chamar a atenção dele. E não, eu não estou falando de travessuras. Certa noite, Deborah encontrou Tony reclamando que a Sally tinha o mordido. E, de fato, havia uma marca de mordida na perna dele. Esse foi o primeiro dano físico causado a Tony. O primeiro de muitos. Tony frequentemente encontrava marcas de arranhões vermelhos em seu corpo e alguns até sangravam e causavam muita dor. O que quer que fosse aquela presença na casa dos Pickman, com certeza não gostava do Tony. Certo dia, ao chegar do trabalho, Tony viu uma garotinha parada na entrada da porta do porão. Ele disse que essa garotinha vestia uma roupa branca antiga. Ele ficou paralisado enquanto aquela garotinha o encarava, até que Tony percebeu que conseguia ver através dela. Ele saiu correndo para o andar de cima e mais tarde desenhou a imagem dessa garotinha. Curiosamente, uma antiga moradora da casa afirmou ter tido uma amiga imaginária quando criança, e ao ver o desenho de Tony, reconheceu imediatamente a menina como sua amiga imaginária Sally. E essa não foi a única vez que Tony viu uma presença translúcida na casa. Certa vez ele viu uma mulher passando por ele pelo corredor, e por um momento ele acreditava que era a Deborah, a mulher idêntica a ela, exceto pelo fato dela vestir um antigo uniforme de empregada doméstica e com o cabelo preso em coque. Tony disse que aquela coisa tinha um rosto de Deborah, então ele a seguiu, mas a mulher simplesmente desapareceu. Existe uma lenda sobre essa casa que corrobora com todos os relatos dos Pickman. É dito que em meados de 1800, um médico chamado Dr. Charles Finney, que morava na casa, atendeu no meio da noite uma mulher segurando sua filha de 6 anos nos braços. A menina estava com muita dor, então Dr. Finney percebeu que o apêndice dela estava prestes a romper e a levou rapidamente para sua sala de cirurgia, que ficava no porão da casa. Infelizmente, na pressa de tentar ajudar a menina, ele administrou a quantidade errada de anestésico e a garotinha morreu na mesa de cirurgia, gritando de dor enquanto ele a operava. Essa é a história mais conhecida sobre a origem de uma das casas mais assombradas dos Estados Unidos, a Casa de Sally, ou Sally House. Mas, embora seja uma história assustadora, não existe nenhuma evidência que prove essa história. De fato, existia sim um médico chamado Charles Finney que morava na casa. E diferente da lenda, parece que a casa foi construída nos anos 1900 e bolinha por um homem chamado Michael C. Finney. A casa permaneceu na posse da família Finney por anos, e vários membros da família faleceram lá, mas não há registros de que uma menina chamada Sally tenha sido tratada lá ou que tenha morado na casa. Talvez esses encontros com espíritos que tantas pessoas afirmaram vivenciar ao longo dos anos sejam realmente de pessoas da família Finney que faleceram na casa. Ou será que não? Seriam demônios se aproveitando dessas almas para se manifestar? Bom, acontece que o pesadelo de Tony naquela casa estava longe de terminar. Ele passou a ouvir arranhões nas paredes enquanto estava deitado na cama. Ele disse que muitas vezes parecia que um grupo de pessoas estavam dentro das paredes, sussurrando, mas ele nunca conseguia entender o que diziam. Certa noite, ele disse que estava deitado na cama quando olhou para a janela e viu que pareciam partículas de poeira passando pela janela.
Mas essas partículas ficaram mais escuras e maiores e flutuaram em direção à cama e tomaram a forma do que parecia ser uma mulher idosa, toda vestida de preto. Tony disse que as gavetas dos armários começaram a abrir e fechar sozinhas, e o colchão onde ele estava deitado balançava sem parar. Ele disse que essa mulher agarrou seu pescoço e falou: "Eu vou". Em seguida, ele viu um pássaro preto gigante. A mulher desapareceu e tudo voltou ao normal. Tony gritou por Deborah, que estava no quarto do bebê que ficava ao lado, e ela disse que não ouviu nada, somente os gritos de Tony. Esse tipo de coisa é muito comum em quem sofre de paralisia do sono. Eu nunca tive, mas dizem que acontece basicamente dessa forma. Porém, como outras coisas estranhas estavam acontecendo na casa, é quase impossível considerar esse ocorrido como um simples episódio de paralisia do sono. E essa não foi a única vez que Tony presenciou uma criatura estranha em casa. Tony também viu algo que parecia ser uma garotinha se aproximando de sua cama à noite. Essa menina estendeu a mão para ele várias vezes, mas Tony resistiu. De repente, ela soltou um rosnado e começou a se transformar em uma espécie de cachorro, com vermes pendurados em sua carne. A cada visita da equipe de investigação, os fenômenos que Tony estava vivenciando pioravam. Os arranhões, as visões, os sons, parecia que cada visita dos investigadores deixava aquela coisa mais furiosa. Todas as vezes que Tony ia ficar sozinho, a equipe verificava se ele tinha arranhões, como quando ia ao banheiro, por exemplo, para garantir que não eram ferimentos auto-infligidos. Muitos membros da equipe de observação estavam céticos em relação a tudo, mas então eles viram arranhões aparecendo na pele de Tony, diante de seus olhos. Eles filmaram as iniciais MC sendo arranhadas no corpo de Tony. Uma estranha coincidência, já que a casa foi construída por um tal de Michael C. Finney. E parece que essa equipe tem um vídeo de 9 minutos de um arranhão aparecendo lentamente no corpo de Tony. Tony disse que essa coisa fez com que ele se transformasse em outra pessoa. Ele ouvia vozes mandando ele tirar a vida da Deborah, além de sentir um forte desejo de machucá-la de alguma forma. E ele só sentia essas coisas quando estava na casa. Quando ele estava fora, como no trabalho, por exemplo, ele ficava normal. Parecia que existia algo sombrio na casa querendo dominá-lo. Ele costumava sonhar que machucava a Deborah, e certo dia ele acordou e foi até a cozinha e pegou uma faca. Ele disse que viu o gato que eles tinham de estimação e teve um branco. Tony disse que ao retornar para casa naquele dia mais tarde, encontrou o gato sem vida na bancada da cozinha, e o animal tinha ferimentos de faca. Tony diz não se lembrar de ter machucado o gato, mas no fundo ele sabia que tinha feito aquilo. Ele se sentiu horrível, envergonhado, culpado. Como ele podia ter desejado fazer coisas ruins com a própria esposa, com a mãe do filho dele. Ele procurou ajuda psicológica, passou por avaliações, mas não foi encontrado nada de errado com ele. Nenhum problema mental, nenhum distúrbio. Tony estava completamente são, exceto pelos impulsos violentos que só aconteciam quando ele estava naquela casa. O único jeito de acabar com aquilo era sair daquela casa e morar em outro lugar. Ele tentou convencer Deborah falando sobre como ele estava se sentindo, das coisas que estavam acontecendo, mas ela estava tão fascinada por estar vivendo em uma casa assombrada que não deu importância. Parecia que ela não enxergava o quanto aquilo estava acabando com o marido dela. Até mesmo porque somente o Tony sofria com essas perturbações. Ela não era atacada e nem presenciava nada absurdo, como acontecia com o Tony. Até que algo aconteceu que a fez mudar de ideia. Um dia, Tony foi arremessado contra os degraus no topo da escada com tanta força que quebrou parte da escada. Parecia que uma força invisível queria jogá-lo por cima do corrimão. E sim, finalmente, depois de presenciar esse incidente, Deborah percebeu que havia algo muito errado e ruim na casa
e eles precisavam ir embora o mais rápido possível. Em apenas 3 semanas, eles se mudaram para uma outra casa. Os Pickman moraram nessa casa por 2 anos, e você deve estar se perguntando por que eles ficaram tanto tempo. De acordo com eles, os fenômenos não aconteciam todo dia. Acontecia algo e depois passava semanas ou até meses sem nada acontecer. Então, nesse período de tranquilidade, eles achavam que tinha acabado, que aquelas coisas não iam mais acontecer. O Tony chegava a duvidar dele mesmo, achando que poderia ter imaginado aquelas coisas. Dizem que o porão da casa é o ponto focal dentro da Sally House. Existe uma área nos fundos com um buraco escuro, onde vários tijolos foram removidos. Tony disse que evitava ao máximo descer no porão. Depois que os Pickman se mudaram, uma mulher se mudou para a Sally House. Mas, depois de um tempo, o senhorio foi chamado para ir até a casa porque essa mulher estava destruindo tudo lá. Então ele despejou essa inquilina. Posteriormente, quando ele voltou na propriedade, encontrou no porão diversas marcas e nomes estranhos nas paredes. E no chão havia um pentagrama desenhado. Tudo indicava que aquela mulher tinha alugado a casa para fazer rituais. E quem sabe mais o que ela invocou para dentro daquela casa. Muitos pesquisadores paranormais e programas de TV investigaram a Sally House, incluindo o popular programa Ghost Adventures do Zak Bagans, que inclusive falei dele no último vídeo. Nesse programa, eles levaram Tony e Deborah de volta à casa. Tony afirmou ter ouvido muitas gravações de vozes eletrônicas, conhecidas como EVP, feitas ao longo dos anos, com vozes de crianças pequenas. E ele disse se sentir culpado, como se talvez não houvesse nada demoníaco na casa. Para ele, talvez fossem apenas espíritos de crianças tentando se comunicar. Em uma dessas visitas de Tony à casa, apareceram arranhões em seu pescoço, e ele não foi o único a sofrer danos físicos. Outras pessoas que visitaram a Sally House sofreram arranhões e testemunharam fenômenos inexplicáveis. Na internet existem diversos vídeos, fotos e gravações de áudio de atividades paranormais dentro da Sally House. A casa se tornou um dos principais destinos turísticos para caçadores de fantasmas do mundo todo, e por isso, muitas investigações foram realizadas na propriedade, e muitas pessoas tiveram experiências similares às dos Pickman. Em julho de 2018, um podcast chamado Astonishing Legends realizou uma investigação na Sally House. Eles contaram a história da casa, as lendas, conversaram com a família Pickman. Então, eles decidiram colocar um gravador de áudio dentro da casa, no quarto que era do bebê. Eles colocaram o aparelho, saíram da casa e retornaram alguns instantes depois. E isso foi gravado. De acordo com esse programa, nenhum efeito de áudio foi adicionado, apenas aumentaram o volume. Algumas pessoas dizem que se sentiram bastante desconfortáveis após ouvir esse áudio. If there's anything you want to say, any message you would like to share with the world, leave it on this recorder, and we will share it. Leaving now, closing the door. No one else is in this room at this time.
into the room. I'm going to take the recorder. Thank you for your time. A Casa Sally continua de pé até hoje, em Edson, no Kansas, Rua North Second, número 508. Continua sendo investigada, continua atraindo pessoas do mundo inteiro e continua ativa. Os Pickman conseguiram escapar, conseguiram reconstruir suas vidas longe daquela casa, mas Tony jamais esqueceu o que vivenciou na Sally House. No fim, a pergunta permanece: o que realmente estava naquela casa? Era o espírito de uma garotinha inocente chamada Sally? Eram os membros falecidos da família Finney? Ou era algo muito mais sombrio, algo demoníaco se disfarçando de algo inocente para ganhar a confiança e depois atacar? Talvez nunca saibamos a verdade, mas uma coisa é certa: aquela casa guarda segredos. Segredos talvez que seja melhor deixar enterrados. E você, o que acha da Sally House? Comenta aí pra mim. Aproveite para maratonar a playlist que tá aparecendo aí na tela para você. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, o hype e um comentário para ajudar no engajamento. Verifique se está inscrito no canal e considere fazer parte do clube de membros para ter acesso a casos exclusivos. Muito obrigada por assistir e até o próximo caso sinistro.